Afinal de contas, quem é que pode falar sobre o quê? Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar aqui hoje sobre aquele conceito que eu diria que deve ser o conceito mais deturpado que tem quando se fala de militância. Aquele conceito assim que as pessoas não entendem muito bem, que elas empregam muito mal e que sempre é usado ou para silenciar alguém ou então para poder corroborar certas falas. Então, vamos falar sobre o famigerado local de fala. Eu tenho percebido que muitas pessoas que chegaram no canal têm ficado com um pouco de dúvida quanto ao que seria o local de fala, já que muitos comentários têm aparecido aqui de gente dizendo: não é o meu local de fala, mas eu gostei muito do que você falou. Ou então algo como: nossa, eu tenho essa mesma opinião que você e eu tava pensando exatamente isso, mas como eu não tenho local de fala, eu não falei nada. Então, por isso, eu achei importante trazer aqui esse vídeo pra vocês, porque esse realmente é um conceito que as pessoas elas não entendem muito bem. E quando eu digo que as pessoas não entendem muito bem, eu tô falando tanto as pessoas que estão dentro de grupos de militância, quanto as pessoas que estão de fora de grupos de militância. O conceito de local de fala, ele existe justamente para definir quais são as pessoas que têm mais propriedade para falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, se a gente vai falar sobre racismo, pessoas negras elas vão ter muito mais propriedade para falar sobre isso do que pessoas brancas, porque as pessoas negras sofrem aquela opressão na pele, diferente das pessoas brancas. Isso se aplica a qualquer minoria que nós estejamos falando. E o conceito de local de fala foi criado justamente para isso, para poder dar voz a essas pessoas, já que muitas vezes a gente tem a história dessas pessoas sendo contadas pela boca de pessoas que não fazem parte dessa opressão. Geralmente são homens brancos, hétero e cisgênero que estão falando sobre os problemas das pessoas no mundo inteiro. E a gente tem isso porque a história acabou sendo escrita mais por essas pessoas do que pelas pessoas minoritárias. E quando eu digo a história escrita, eu estou dizendo literalmente escrita, e não como os fatos aconteceram. Porque a gente sabe que na história do nosso mundo a gente tem muitas contribuições que não foram para os livros de história, pelo menos não para a maioria dos livros de história, e que foram precisos trabalhos muito árduos de pesquisadores das ciências humanas para poder chegar nas contribuições de grupos minoritários para a nossa sociedade, né, para a gente ter essa sociedade que nós vivemos hoje. Então, para poder quebrar um pouco com essa coisa de nós sempre termos o homem branco, hétero, cisgênero e geralmente de meia idade ainda, falando sobre os problemas do mundo, foi se criado esse conceito de local de fala, para poder dar voz para as pessoas que de fato sofrem aquela opressão. E um ótimo exemplo de local de fala sendo aplicado foi quando, lá em 1973, Marlon Brando recusou o Oscar de melhor ator que ele tinha acabado de ganhar, e no lugar dele, quem foi discursar foi uma indígena, e ela fez um discurso não só dizendo que o Marlon Brando estava rejeitando aquele Oscar, como falando sobre como as pessoas indígenas sofrem nos Estados Unidos, falando sobre toda a opressão que esse grupo sofreu e sofre até hoje naquele país. O nome dessa indígena em questão é Sasha Liron-Fater, e ela discursou principalmente falando sobre como Hollywood representa mal os povos indígenas. E nisso a gente vê que o Marlon Brando ele poderia simplesmente ele mesmo ter ido lá e falado isso, mas não. Ele deu lugar para uma pessoa que tinha mais propriedade para falar daquilo. Uma pessoa que tinha, de fato, um local de fala para falar sobre aquilo. E nisso vale lembrar que eu não estou dizendo que o Marlon Brando é uma pessoa incrível e maravilhosa, não, porque ele não é. Não estou dizendo que ele é uma pessoa incrível porque ele deu um local de fala na premiação para uma pessoa indígena. Não. Mas esse fato histórico foi muito bom e a gente tem sim que lembrar disso como algo muito legal e muito positivo. Mas saindo ali dos anos 70 e vindo para os tempos atuais, mais especificamente de 2015 para cá, né, para 2021, a gente tem visto muito o conceito de local de fala sendo empregado em inúmeras discussões na internet. E muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, esse conceito está sendo muito mal empregado. Quem nunca se deparou com aquela situação de estar vendo uma discussão sobre uma pauta minoritária sendo travada ali, ou no Facebook, ou no Twitter, ou em qualquer uma dessas redes sociais, e uma das pessoas
não fazer parte dessa minoria, estar fazendo discursos e de repente alguém responder essa pessoa dizendo: esse não é o seu local de fala, então cala a boca e escuta. Quem nunca se deparou com essa situação? Eu já me deparei com essa situação inúmeras vezes. Curiosamente, acho que nunca aconteceu de alguém me mandar calar a boca por eu estar falando algo que não era do meu local de fala. Mas enfim, eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes. Mas acontece que o local de fala não é para ser usado para silenciar pessoas que não fazem parte de uma minoria. O local de fala não é para ser usado como um cala a boca, que você não tem propriedade para falar disso porque você não tem a vivência disso. O local de fala não é sobre isso. Porque, na verdade, todo mundo pode falar sobre todos os assuntos que estão disponíveis. Basta que aquela pessoa queira falar sobre aquilo. De preferência, aquela pessoa ela tenha um conhecimento sobre o que ela está falando também. Mas a gente sabe, né, que isso fica só naquele local ideal, mas que não é assim que acontece no mundo. As pessoas falam muito daquilo que elas não têm o mínimo de entendimento, mas isso não é exatamente algo ruim. Pode sim acarretar em algo ruim, mas não é por si só algo ruim que as pessoas estejam falando sobre coisas que elas não entendem muito bem. Até porque, como eu sempre gosto de falar, ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce sabendo de tudo no mundo. A gente só desconstrói conceitos e a gente só aprende sobre assuntos conversando sobre esses conceitos, conversando sobre esses assuntos. Até porque uma pessoa fazer parte de uma minoria não significa que ela saiba tanto assim sobre aquela minoria para poder falar a respeito. Porque a gente tem muitas pessoas dentro de minorias que são muito alienadas a respeito daquilo que acontece com os seus iguais. Aqui eu vou falar especificamente da comunidade trans, porque é a comunidade que eu faço parte. É a comunidade onde eu tenho mais local de fala. Quando a gente fala de transgeneridade, a gente está falando de um grupo imenso de inúmeras pessoas com diferentes questões de vida e com diferentes visões de mundo. E nem todas essas pessoas que fazem parte desse grupo estão interessadas em aprender sobre o que de fato seria, por exemplo, o que torna uma pessoa trans. Nem todo mundo que faz parte da transgeneridade está interessado nesse discurso. E também nem todo mundo que faz parte da transgeneridade está muito preocupado ali com a transfobia, por assim dizer. Até porque muitas pessoas trans têm privilégios absurdos onde elas não passam por muitas situações de transfobia na vida delas. Eu mesma faço parte desse pequeno grupo de pessoas trans que tem inúmeros privilégios que tornam um pouco menor a transfobia que chega até mim. E muitas vezes a gente se depara com pessoas trans dizendo completos absurdos a respeito da própria causa trans. A gente vê muitas pessoas trans, por exemplo, desqualificando outras pessoas trans que ainda não iniciaram com a terapia hormonal, seja por qual motivo for. Ou até mesmo querendo deslegitimar a identidade de outras pessoas trans. Por exemplo, em grupos de pessoas trans, é constante a gente ver ter muitas brigas, muitos debates a respeito da não binariedade de gênero. Existem muitas pessoas trans, muitos homens e muitas mulheres trans que tratam muito mal pessoas que não são binárias, pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher, ou que se identificam com esses dois gêneros. A gente vê muito isso acontecendo. E quando se fala de transgeneridade, mulheres e homens trans têm muito local de fala, até porque são pessoas que fazem parte desse grupo, mas ainda assim não quer dizer que essas pessoas são as detentoras ali da verdade a respeito desse grupo. Porque o que acontece no mundo real é que existem pessoas que são cisgênero e que têm um entendimento muito melhor sobre transgeneridade e que têm um respeito muito maior sobre pessoas trans de um modo geral, incluindo as pessoas não binárias, do que algumas pessoas trans. Mesmo essas pessoas cisgênero não tendo o tão falado local de fala dentro da comunidade. E não é incomum a gente se deparar com pessoas que fazem parte de grupos minoritários tendo discursos altamente danosos para esses grupos minoritários. Um ótimo exemplo disso é o deputado federal Hélio Lopes, que se elegeu pelo partido Aliança pelo Brasil. E sim, ele é aquele cara negro que direto tá do lado do Bolsonaro quando tá tendo algum discurso presidencial. O Hélio Lopes é um homem negro de pele retinta, mas quando é para falar sobre racismo, ele tem um discurso completamente
contra lutas anti-racismo. Inclusive, ele já disse em vídeo para as pessoas pararem com esse mimimi de racismo. E ele mantém esse discurso contra lutas antirracistas, mesmo quando ele próprio é alvo de racismos do presidente Bolsonaro. Então a gente está falando de alguém que tem total local de fala para poder falar sobre racismo, mas que faz um completo desserviço quando abre a boca para falar de racismo, e que muitas vezes uma pessoa branca, que não faz parte daquela opressão, tem um discurso antirracista muito mais forte, muito mais potente e muito mais elucidativo do que o próprio Hélio. E sim, isso é triste pra caralho. E talvez você que esteja me assistindo esteja se perguntando se a gente não deveria abolir esse conceito de local de fala ou se a gente deveria ignorar completamente esse conceito, já que tem pessoas que fazem parte das minorias, mas que não têm propriedade para falar sobre aquilo, mesmo que sofram na pele aquela opressão. E eu diria que não, que a gente tem que manter o conceito de local de fala, mas a gente tem que aprender a empregá-lo direitinho. A gente tem que aprender a usar esse conceito apenas quando nós vemos uma pessoa falando coisas muito absurdas a respeito de um grupo minoritário do qual ela não faz parte. Quando eu digo coisas muito absurdas, eu estou dizendo coisas muito absurdas mesmo. Como, por exemplo, que aquela pessoa esteja querendo definir quais são os critérios de opressão para aquele grupo, querendo, por exemplo, definir o que é racismo sem fazer parte de um grupo que sofre racismo. Ou querer definir o que é LGBTfobia sem ser LGBT. Nesses casos, sim, a gente tem que virar para a pessoa e falar que ela não tem propriedade para poder definir essas coisas. Mas a gente também tem que falar isso de uma forma melhor do que simplesmente virar para a pessoa e falar cala a boca. Até porque assim a gente não leva o discurso tão adiante, a gente não leva o debate tão adiante. Quando a gente vira para alguém e fala para a pessoa calar a boca, a gente simplesmente fecha ali uma porta de diálogo e faz com que essa pessoa não reflita em absolutamente nada do que foi dito ali. Mas é claro, não estou dizendo que nós temos que ser pessoas extremamente racionais em todos os momentos e sempre falar tranquilamente com pessoas que estão fazendo discursos odiosos. Não é isso que eu tô falando. Até porque se uma pessoa estiver fazendo um discurso de ódio, aí você age da forma como você achar melhor. Se você acha melhor tentar desconstruir aquele pensamento na pessoa, muito válido. Mas se você não tem paciência, não tem sanidade pra isso, e você quiser simplesmente mandar a pessoa ir se fuder, tudo bem também, porque a gente não precisa ficar ouvindo um monte de coisas nojentas e criminosas a respeito de nós. A gente não precisa passar por isso. Mas quando a gente tá falando só de uma pessoa que tá tentando entrar ali no debate, está tentando entender aquela questão, ou que está dizendo que ela não conseguiu ver a problemática daquilo que está sendo proposto, a gente explica. A gente, ou pelo menos, deixa a pessoa ali e vai cuidar de outra coisa se a gente não tem paciência para isso. Mas não vamos hostilizar essas pessoas porque a gente não hostiliza quem tá tentando aprender. E eu vejo muitas vezes as pessoas indo brigar, indo com 7 pedras na mão contra gente que tá tentando aprender, contra gente que não tá entendendo, contra gente que tá precisando de diálogo. E muitas vezes as pessoas usam o conceito de local de fala para isso, para atacar as pessoas que estão tentando se entrosar no assunto e tentando aprender. E a gente sempre tem que lembrar que a gente faz militância, que a gente está na luta para poder mudar esse mundo que nós vivemos, para poder revolucionar essa sociedade tão horrível e tão preconceituosa em que nós vivemos. É para isso que a gente milita. E para poder mudar essa sociedade, a gente precisa conversar com as pessoas que não fazem parte dos grupos minoritários. A gente precisa conversar ali com os homens branco, hétero, cisgênero e até os de meia idade também, para poder conseguir construir um mundo melhor. A gente precisa disso. E agora falando com as pessoas que não fazem parte de algum grupo minoritário que se vejam em um debate a respeito desse grupo minoritário. Por exemplo, se você que está me assistindo for uma pessoa hétero e cisgênero, não basta você não ser LGBTfóbico, você tem que ser contra a LGBTfobia. E você vai fazer isso justamente
discutindo, debatendo e derrubando os argumentos LGBTfóbicos que você vê sendo expostos por aí. Seja na internet, seja nas reuniões de família, seja na mesa de bar com os amigos, seja nas suas reuniões de igreja, não sei. Enfim, não importa o local que você esteja. Se você viu alguém com um discurso ou uma ação LGBTfóbica, você deve combater aquilo, independente de você ser uma pessoa LGBT ou não. O mesmo vale para pessoas brancas em relação a racismo. A gente não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. A gente tem que combater todos os discursos racistas que a gente vê na nossa frente. E isso vale para qualquer minoria que a gente esteja falando. Isso vale para capacitismo, isso vale para classismo, isso vale para gordofobia, isso vale, enfim, para tudo, 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 tudo. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente deve intervir, a gente deve fazer alguma coisa a respeito, a gente deve conversar a respeito. Porque isso é o nosso dever como cidadãos. Esse é o nosso dever como pessoas que querem uma sociedade melhor. E a gente só vai ter uma sociedade melhor desse jeito. Dialogando, debatendo, discutindo e defendendo não só aquelas questões que te afligem, que nos afligem individualmente, mas defendendo todas as questões que são válidas à nossa sociedade. Todos os grupos minoritários que estão sofrendo, a gente tem que estar defendendo. Obviamente que para fazer isso você precisa estar em um momento ok da sua vida, né? Se você estiver passando por um problema muito sério, se você tiver, não sei, triste, se você estiver em depressão, se você estiver com alguma questão, assim, muito forte te afligindo, se você não tá com um emocional bom para entrar nessas discussões, para entrar nessas brigas, para entrar nesses enfrentamentos, tá tudo bem você não entrar. Tá tudo bem, porque a gente precisa estar bem para poder tornar o mundo num lugar melhor. A gente precisa disso. A gente precisa estar bem para ter forças para lutar. Então, se você não estiver bem, não sinta culpa também por você deixar algumas discussões passarem, por você deixar algumas coisas ruins de lado, por você não querer entrar nesses embates, ou até por você fugir dessas discussões. Porque a gente precisa cuidar da nossa mente em primeiro lugar. Nossa, como hoje tá quente aqui em Brasília. Senhor. Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o local de fala. E o próximo vídeo que a gente vai ter nessa semana, o vídeo de quinta-feira, vai ser um vídeo falando sobre como pessoas cisgênero podem ajudar no enfrentamento à transfobia. Como as pessoas cisgênero podem ajudar pessoas trans. Então, vai ser um vídeo complementar a esse vídeo sobre o local de fala que eu acabei de fazer, que eu acabei de conversar aqui com vocês. E se você gostou do que eu falei aqui, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E outra coisa que ajuda muito é você pegar esse link e mandar para todas as pessoas que você quiser mandar, para todas as pessoas que você conhece, porque assim a gente faz essa palavra aqui se espalhar mais pela internet. Não se esqueça também de se inscrever caso você não seja inscrito ainda. E esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Esse vídeo ficou longuíssimo, Laverne, longuíssimo.